Já dizia Confúcio, conta-me o teu passado, saberei o teu futuro. Há uma instituição portuguesa que ilustra bem o pensamento deste filósofo chinês, a INCM, o mais antigo estabelecimento industrial português, que é também líder na inovação. Respeito pela experiência do passado e visão para antecipar o futuro ditaram o que é hoje a INCM. Um caso de estudo em Portugal que alia a atividade industrial a um hub de inovação, o INCM Lab. Venha comigo conhecer esta casa, cuja atividade entre a imprensa nacional e a Casa da Moeda junta 7 séculos de história. A INCM cria, produz e fornece bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança. Muito obrigado. Soluções inovadoras, focadas sempre nos principais clientes. Quem são eles? Os cidadãos. A INCM está presente na vida de todos os portugueses. No bolso, com as nossas moedas, nas nossas carteiras, com os documentos mais importantes como o cartão de cidadão, a carta de condução ou o passaporte, por exemplo. Nos nossos dedos, através dos anéis que são marcados nas contrastarias da INCM e certificam a sua veracidade. Através do livro de reclamações, físico ou eletrónico, que nos permite fazer valer os nossos direitos enquanto consumidores. Toda a legislação nacional é editada pelas equipas do Diário da República e disponibilizada nas diferentes plataformas. Também obras literárias da maior importância são editadas e publicadas pela editora pública, a Imprensa Nacional. Desde que nasceu, em plena Idade Média, a INCM tem feito caminho na inovação e investigação. Hoje é uma empresa líder na certificação e autenticação de documentos e noutras soluções de segurança física e digital. A transformação digital desta instituição tem sido liderada nos últimos tempos por um jovem, Gonçalo Caseiro, que está aqui comigo. Obrigado por nos receber. É presidente do Conselho de Administração desde 2017, mas já antes estava na administração e é um dos principais responsáveis pela inovação. Como é que se inova numa casa secular? Bom, eu creio que a resposta a essa pergunta está na própria pergunta. Uma organização só pode ser multissecular se souber adaptar-se ao longo dos tempos, tornar-se útil para os seus clientes, ter produtos e serviços que respondem a esses novos tempos. E isso eu posso afirmar que sempre esteve no DNA da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Aquilo que estamos aqui a fazer hoje, aproveitando esse DNA, aproveitando toda a cultura de inovação que existe, é abrir as portas à academia. Gonçalo Caseiro, já percebi que a inovação faz parte da cultura da INCM. É verdade, é um propósito que é muito sentido pelos nossos trabalhadores, pelas nossas trabalhadoras, e eu diria que há 3 pilares fundamentais que tornam tudo isto possível. O primeiro é um pilar que representa a continuidade. O nosso acionista, a Par Pública, garante, com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1% do nosso volume de negócios investido em investigação e desenvolvimento todos os anos. O segundo pilar é que há uma regra de ouro na nossa rede de inovação. Nós deixamos sempre propriedade intelectual na própria universidade para que investigadores, alunos, possam no futuro, se tiverem uma ideia diferente, poderem fazer as suas próprias spin-offs. E há um terceiro, que é aquele que nos faz estar aqui hoje, o Prémio de Inovação. O Prémio de Inovação tenta criar todas as condições, é um prémio de 1 milhão, para que quem está nas universidades, quem está no centro de investigação, possa conhecer aquilo que a Imprensa Nacional Casa da Moeda faz e trazer a sua investigação fundamental para aplicar numa empresa. A primeira edição foi ganha pela professora Elvira Fortunato, com o papel secreto. É verdade. A segunda edição, o vencedor é o que temos aqui, é o projeto Atlas, com robôs. O que é isto? Aqui temos robôs inteligentes que comunicam com as máquinas, comunicam com o nosso sistema de informação que controla a fábrica. Aqui temos um armazém inteligente que otimiza a logística e aqui estamos a falar precisamente da indústria 4.0, porque estes robôs não têm traços no chão para saberem por onde andar, eles têm sensores, comunicam, interagem com pessoas, interagem com máquinas e creio que vêm dar um contributo muito favorável à nossa fábrica. Tanta tecnologia, mas afinal reconhecendo sempre que o fundamental são os colaboradores, as pessoas. Claro, eu diria que há 2 coisas que não são copiáveis, a cultura e as pessoas. Tudo o resto nas empresas, os processos, a tecnologia, tudo isso é copiável. E é por isso que temos que manter uma relação muito forte, uma relação de confiança com os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras. É assim que retemos os nossos talentos. E, obviamente, isso é complementado com um conjunto de iniciativas que tentam estabelecer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal de cada um.
O mais importante são as pessoas. E isso, ao fim e ao cabo, tem um bom componente também de responsabilidade social. Tem. Nós não deixamos de ser a editora pública, supletiva ao mercado, mas não deixamos de ser a editora pública. E enquanto editora pública, disponibilizamos, por exemplo, no primeiro período da pandemia, mais de 250 títulos gratuitos na internet para as pessoas descarregarem, mas fizemos outras iniciativas. Aqui na fábrica, por exemplo, alterámos toda a operação para produzir viseiras para quem estava na linha da frente. Doámos ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde, refeições confeccionadas às pessoas que estavam a passar maiores dificuldades. Portanto, a empresa tem essa componente bem viva. Vamos voltar ao prémio IAN 3+. É que eu estou ansioso por saber quem é que ganha este ano. Vamos para a sessão de encerramento e a sessão de atribuição de prémios? Vamos a isso? Vamos lá. Senhoras e senhores, muito bom dia a todas e a todos e bem-vindos à cerimónia de entrega do prémio IAN 3+. Para a primeira intervenção do dia, convidamos o Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Gonçalo Caseiro, a usar da palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhores Dirigentes de Empresas Públicas e Administração Pública, por favor, sintam-se todos protocolarmente cumprimentados, permitindo-me também saudar alguns dos responsáveis pelas ideias que concorreram aqui, e em particular, gostaria de terminar dando uma palavra de agradecimento ao júri deste prémio, quer à professora Maria Manuela Leitão Marques, que preside ao júri do prémio e dinamizou toda esta edição, dando a conhecer muito o próprio prémio, mas também ao professor Ramalho Fontes, que lhe passou testemunho das duas primeiras edições e a quem também faço um agradecimento muito especial. Minhas senhoras e meus senhores, sejam em primeiro lugar bem-vindos à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Agradeço a vossa presença nesta cerimónia e agradeço também a todos aqueles que nos acompanham remotamente. Não havia provavelmente melhor local para este palco. Se temos imensa tecnologia e até estamos a transmitir o evento pela internet, ao mesmo tempo estamos ladeados por duas máquinas de cunhagem antigas. Creio que representa bem o respeito pelo passado e os olhos postos no futuro. Só posso estar aqui neste palco porque presentes e muitos ausentes trabalharam para tornar possível não apenas este prémio, mas tudo o que acabámos de ver no vídeo. Por isso, agradeço à Dora Moita, ao Alcides Gama e à Sílvia Garcia, a diretora do INCM Lab, e naturalmente a todas as equipas da INCM que certamente nos estarão a acompanhar. Este investimento, 1 milhão para a inovação, é em primeiro lugar uma aposta naquele que é um dos maiores recursos naturais que nós temos, o nosso ensino, os nossos talentos, os nossos cérebros. Mas se hoje celebramos aqui a investigação e desenvolvimento, entendam que para mim, enquanto presidente desta empresa, e perdoe-me, Sr. Ministro da Ciência, o mais relevante não são os papers académicos em coprodução que fizemos, as patentes que tivemos nos últimos anos ou as descobertas que foram feitas. Esses são instrumentos para que a empresa melhore a produtividade, se apresente com melhores produtos ou serviços, crie novas marcas e conquiste novos mercados. E por isso aproveito este momento para uma prestação de contas sobre esse investimento que fizemos. E provavelmente a melhor forma e a forma mais fácil de o fazer é dar nota que, apesar da pandemia ter provocado naturalmente, e teve que ser, quebras na procura do cartão de cidadão superiores a 40% e mais de 50% nos passaportes, terminamos o ano 2020 com um resultado líquido positivo de 7,4 milhões de euros, e esse é dado pelas margens de produtos que conseguimos criar ou de produtos que conseguimos melhorar no passado com esta parceria com a Academia. Ao nível da investigação e desenvolvimento, investimos em contratos com a Academia e outros parceiros nacionais e internacionais, entre 2014 e 2020, 5,2 milhões de euros no desenho e desenvolvimento de mais de 30 projetos sobre tecnologias ou processos inovadores. Destes, 12 estão ainda em desenvolvimento, 8 terminaram sem sucesso, sem produzir os resultados esperados, 7 estão agora a iniciar o processo de industrialização, é sempre a fase crítica, e 5 estão em plena utilização. Mas dessas 5 tecnologias, posso já contrapor os 5,2 milhões de investimento com 10 milhões de resultados e um valor económico ou financeiro futuro para a instituição na ordem dos 13 milhões de euros. E mais do que isso, esse domínio da nossa cadeia de produção permitiu-nos ter a audácia de acreditar que era possível internacionalizar aquilo que a empresa faz e, portanto, permite-nos agora estar a exportar para cerca de 23 países, estar a fazer documentos de segurança, passaportes ou cartões para cerca de 5.
Com efeito, e assim termino, celebrar hoje, desta forma, a inovação numa casa com séculos de história é para nós um desafio cumprido. Este prémio permite-nos a todos explorar novos caminhos, novos horizontes, nunca representa um ponto de chegada, mas sempre um início de novos desafios. Obrigado e, naturalmente, parabéns aos vencedores e a todos aqueles que ousam apostar de forma responsável e consistente na inovação. Convidamos agora Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa a usar da palavra. Sr. Presidente da República, Excelência, colegas do Governo, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, na pessoa da professora Maria Manuel Leitão Marques, cumprimento todos os elementos do júri. Bom dia a todos. Bom, naturalmente, a minha primeira palavra é de felicitações àqueles que concorreram e venceram os 3 primeiros prémios desta nova edição deste concurso sobre inovação. Mas a minha segunda palavra é para felicitar a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Eu recordo-me bem, a professora Maria Manuel Leitão Marques recorda-se bem, quando, aqui há uns anos, a Imprensa Nacional Casa da Moeda não era um ponta de lança da inovação, mas eu diria mesmo, citando um clássico, uma força de bloqueio à inovação. Quando se pretendia desmaterializar a edição em papel do Diário da República, de forma a que o Diário da República pudesse ser mais acessível, gratuito mesmo, no acesso a todos os cidadãos, cumprindo um dever, aliás, de cidadania, de tornar a lei acessível a todos, era-nos explicado como era absolutamente essencial para a viabilidade da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, não só manter a sua edição em papel da primeira série, como também era fundamental manter a edição em papel da segunda série, e então até a edição em papel da terceira série era absolutamente indispensável ao funcionamento da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Felizmente, houve então a coragem de enfrentar o impossível e dizer que era mesmo possível fazer diferente. E que era mesmo possível, inovando, fazer com que uma empresa que dependia da edição de toneladas de papel poder passar a depender, essencialmente, desse bem, reconheço que é raro, mas que tem um valor insubstituível, que é a capacidade de inovação. E essa mutação da Imprensa Nacional Casa da Moeda, do papel para a Imprensa Nacional da Casa da Moeda, que é hoje, essa mudança é uma mudança extraordinária. E quero, por isso, aqui felicitar a Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque sei bem quanto é difícil às entidades mais ancestrais enfrentarem, sem medo, com coragem, esse desafio da inovação. E eu acho que esta é também uma grande lição para todas as empresas e para a sociedade em geral. Em regra, nós não subsistimos limitando-nos a conservar. Nós subsistimos se efetivamente apostarmos na inovação. E é precisamente por isso que, quando olhamos para o nosso futuro e num momento tão difícil como este que estamos a atravessar relativamente à pandemia, não nos podemos limitar a olhar para conservar aquilo que temos, mas, pelo contrário, temos que olhar para exemplos como este da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, no fundo, replica também o que foi feito na indústria do agroalimentar, do que foi feito no têxtil, do que foi feito no calçado, no que foi feito em tudo aquilo que já foi tido em tempos por obsoleto e que hoje, felizmente, está na primeira linha da inovação, e compreender que é mesmo na inovação que está o nosso futuro. E a recuperação pós-crise está também nessa inovação. E por isso o programa de recuperação e resiliência que estamos a concluir investe mesmo na inovação como motor dessa recuperação. Investe, em primeiro lugar, formando aquilo que é indispensável, que é recursos humanos qualificados. E, dentre os recursos humanos qualificados, há um programa muito específico que será desenvolvido em articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e o Ensino Superior, que é o Impulso Jovem STEAM. O investimento
na formação na área das ciências, das tecnologias, das engenharias, das artes e das matemáticas. E que tem que juntar os dois ministérios, porque é um desafio que se começa a ganhar no pré-escolar. Porque é no pré-escolar que nós começamos a criar as crianças, a desenvolver as crianças que possam vencer aquela barreira que fez que muitos de nós fossem juristas e não seguissem a fileira das ciências, que é precisamente a matemática. E este programa tem que resolver o problema nacional que o país tem em matéria de literacia matemática, da educação na matemática, nas formações da matemática, que é uma base para toda essa formação tecnológica. Segunda área de investimento. Vamos ter mais de 1 bilhão de euros investidos precisamente naquilo que está aqui presente neste programa. A colaboração entre a academia e as empresas. Aproveitar o muito saber que já existe na academia para que ele possa encontrar-se com aquelas instituições que podem transformar conhecimento já consolidado até por patentes, mas que têm que transformar noutra coisa fundamental, que é produtos, serviços que cheguem ao mercado e que permitam a sua devida valorização económica. Hoje, felizmente, o país já ultrapassou aquela fase absurda em que se discutia se o que fazia sentido era investir em ciência pura ou em ciência aplicada. Bom, há uma coisa que é certa, não há ciência aplicada sem haver ciência pura, mas a ciência também só é aplicada quando, efetivamente, alguém pega nesse conhecimento e o transforma num serviço ou num produto que tenha um valor que chega ao mercado. É este espírito que aqui se quer consagrar, se quer estimular, que se quer incentivar através da atribuição deste prémio e que irá ser financiado com mais de 1.000 milhões de euros entre o reforço dos projetos dos laboratórios colaborativos e as agendas mobilizadoras para a inovação. E é uma forma muito diferente de usar os fundos do que aqueles que temos usado até agora. Dos laboratórios colaborativos, felizmente, ainda a semana passada foram criados mais 9, juntando-se aos 26 que já tinham existido, um dos quais, curiosamente, o Alma Science, que está focado nas aplicações inteligentes e sustentáveis na indústria da celulose, resulta, ou tem também, integra também, o primeiro projeto aprovado, que ganhou o primeiro prémio do primeiro concurso, que é o projeto do papel secreto, desenvolvido pela equipa da professora Elvira Fortunato. E estes laboratórios colaborativos visam, no fundo, institucionalizar permanentemente aquilo que se faz aqui através deste prémio, que é uma aliança nas mais diversas áreas, desde as culturas de montanha, a área da celulose, a área das neurociências, nas áreas mais diversas, o saber produzido nos centros de produção de conhecimento com a capacidade de produção desenvolvido ao nível empresarial. E, para além do apoio a este verdadeiro ecossistema de inovação, nós criamos aqui uma fortíssima aposta para as agências mobilizadoras. E esta é uma forma diversa de procurar investir os fundos comunitários. Porque até agora a lógica de investimento dos fundos comunitários há fundos para a ciência e que são entregues às instituições de investigação científica. Há apoios às empresas e são entregues às empresas. Há apoios às áreas sociais e são entregues às áreas sociais. Há apoios para o desenvolvimento e para a coesão territorial que são entregues às autarquias locais. Qual é a lógica das alianças / agendas mobilizadoras? É, pela primeira vez, o dinheiro não ser entregue ou às universidades, politécnicos ou aos centros de conhecimento, ou às empresas, ou às autarquias locais, mas há alianças que sejam estabelecidas entre todos. E, portanto, o requisito prévio que existe é precisamente a constituição desses consórcios. Porquê as autarquias?
Porque as autarquias têm algo fundamental. Têm instalações, têm terrenos, têm parques industriais. Porque as universidades, os politécnicos, centros de investigação, porque lá se produz conhecimento. Porque as empresas, porque são as empresas que transformam esse conhecimento em valor que pode chegar ao mercado. E aquilo que nós procuramos com estas alianças e agendas mobilizadoras não é multiplicar 1000 projetos. São 1000 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas o que queremos mesmo é concentrar em 4, 5, 6, mas de facto os recursos financeiros necessários para que possamos apostar de uma forma muito seletiva num conjunto de projetos que possam ser verdadeiros game changers e que nestes 6 anos possam contribuir para alterar o perfil económico do nosso país. Vai ser, por isso, muito concorrencial, mas é precisamente porque acreditamos que é através dessa forma aberta, transparente, concorrencial, como normalmente faz aqui a imprensa nacional, poderemos identificar os melhores projetos que possam ter o melhor futuro. E temos a certeza que, ao longo destes anos, o nosso sistema científico desenvolveu já um número de projetos patenteados que estão em condições, estão maduros, só à espera de encontrar o parceiro para poder ter um casamento francamente reprodutivo. E é isso que nós precisamos mesmo, é que haja esse encontro entre esse conhecimento já consolidado e essa capacidade de o transformar em valor e em serviços. É impossível? Não, não é impossível. Aqui estamos, na Imprensa Nacional Casa da Moeda, uma instituição que tem vários séculos, que durante muitos anos viveu do monopólio da cunhagem da moeda, que depois viveu do monopólio da edição do Diário da República, que depois dependeu financeiramente dessa coisa extraordinária que era a terceira série do Diário da República, a segunda série do Diário da República, a primeira série do Diário da República, e que se conseguiu libertar de todas esses vestígios que fazem hoje parte da arqueologia da nossa forma de vida, e que precisamente se conseguiu transformar a partir da inovação. É hoje detentora de patentes, produz hoje produtos inovadores, presta serviços inovadores, hoje não vende só para o mercado nacional, mas é uma indústria e uma empresa exportadora, quer de produtos, quer de serviços, e isso significa que, verdadeiramente, afinal, é possível. Creio que foi aqui, a propósito deste prémio, a senhora professora Maria Manuel Leitão Marques, que lhe dei um brinquedo em que demonstrava que uma vaca podia voar. E pronto, aqui está, a imprensa nacional, não sendo uma vaca, voa. E é com este espírito que seguramente aqui estaremos para o ano, para atribuir mais uma edição do prémio, com mais ideias inovadoras, mais projetos inovadores e mais desafios, para fazer com que esta empresa secular seja mesmo uma empresa do futuro. E para isso é fundamental a INCM. Para isso é fundamental o compromisso da INCM com a inovação. Mas para isso é absolutamente imprescindível que continuemos a investir cada vez mais e melhor em ciência, que cada vez mais e melhor a ciência se desenvolva e essa capacidade de inovação possa existir. Por isso, muitas felicidades e parabéns aos vencedores e parabéns a quem organiza, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Sr. Presidente da República, muito obrigado.
Pedimos agora que suba a palco a professora Maria Manuel Leitão Marques, presidente do júri do Prémio IN3+, para usar da palavra. Senhor Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhor Presidente da Imprensa Nacional à Casa da Moeda, queridas e queridos colegas de júri, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras vão para a comunidade de cientistas portugueses que se candidataram a este prémio, os quais, no meio de uma pandemia, conseguiram desenhar uma proposta para uma empresa multicentenária, perceber o que ela faz hoje e os desafios a que pode abalançar-se. Desta vez eles foram da nanotecnologia e ciência de materiais à robotização e tecnologias de produção, da gráfica de segurança e identificação à sustentabilidade e economia circular e do blockchain e criptografia à inteligência artificial. Foram 87 ideias que recebemos, mais 163% do que na edição anterior, de universidades públicas, institutos politécnicos, fundações e até instituições de fora de Portugal. Obrigada a todas e a todos que concorreram. E desculpem não vos podermos premiar, mas quem sabe se a vossa ideia não se transformará em projeto, em valor, em emprego, em PIB, em outras mãos um dia destes. O meu segundo agradecimento vai para a Imprensa Nacional à Casa da Moeda e muito especial para o seu Presidente, Engenheiro Gonçalo Caseiro. Desde logo pelo desafio que me fez para ser Presidente deste júri, que partilhei com muito gosto e privilégio com a Elvira Fortunato, com o professor Ramalho Fontes, com o João Tiago Silveira, a Sílvia Garcia e o Pedro Pinto. E mesmo que a tarefa não tenha sido fácil, acho que todas e todos nós gostamos muito de poder participar. Para mim, tratar do prémio, como dizia muitas vezes à Sílvia, era mesmo o meu momento de ar fresco, quando respirava melhor mesmo com máscara e me sentia confiante no futuro. Não se esqueçam, estamos numa empresa pública com mais de 250 anos. Uma empresa, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, a quem o Simplex tirou muito negócio, além do Diário da República, os formulários que não desapareceram. Mas também deu algum. Uma empresa que agora não entra em lamúria quando lhe dizemos, olha, os cartões vão ter os dias contados. Pensa em outros processos de identificação, com projetos como a Carta de Condução Digital, que já está. Que outra empresa portuguesa tem um prémio para distinguir ideias inovadoras com este valor? Que outra empresa, pública ou privada, aposta 1% do seu volume de negócios, é daí que veio o prémio, em investigação e desenvolvimento? Quantas outras empresas criaram à sua volta um ecossistema de inovação como o da Imprensa Nacional à Casa da Moeda? Este prémio é apenas uma parte de um ecossistema, de uma empresa que voa mesmo. Vimos já aqui o seu laboratório, a sua rede colaborativa com 52 parceiros externos, quase todas as nossas universidades, politécnicos, investidores, fornecedores e clientes, e tem uma estrutura interna que trabalha com as diversas unidades orgânicas e com os seus trabalhadores, com uma equipa de gestores de inovação doutorados, capazes de entender e internalizar o conhecimento adquirido em projetos de ID. Esta dinâmica permitiu à Imprensa Nacional desenvolver projetos, envolver investigadores, publicar artigos em revistas científicas, patentear tecnologias, registar marcas e, claro, aumentar as vendas também convém. Espero que, pelo facto de ser uma empresa pública, não deixe de ver os seus resultados reconhecidos pelo seu acionista. O mérito das suas pessoas, dos seus e das suas trabalhadoras, dos seus dirigentes. Pela minha parte, muito obrigada a todos e a todas que aqui trabalham. É bom também ouvir, como ouvi agora do Sr. Primeiro-Ministro, que o Plano de Recuperação e Resiliência se inspirará nestes casos e terá um incentivo financeiro forte para mais parcerias desta natureza. Perguntem à comunidade científica o que ela pode fazer pela inovação nesta ou naquela empresa. Foi isso que fizemos durante o tempo em que este prémio esteve aberto. Obriguem-na a conhecer por dentro mais empresas, como os candidatos tiveram que conhecer esta,
e vice-versa, às empresas a conhecer a comunidade científica. Como se prova, estimulada, ela aqui está, disponível e muito criativa. Cientistas e empresas ficarão a ganhar. O país e a União Europeia também. E assim correremos menos risco que as verbas, por exemplo, para a digitalização, não sejam um investimento na transformação digital para um país mais resiliente, que é o que desejamos. Por fim, como não podia deixar de ser, antecipo os meus parabéns aos vencedores que serão em breve conhecidos. Com o risco que existe sempre em quem inova, quem acerta sempre é porque inova muito pouco, o que mais desejo é ver no tempo previsto os resultados das vossas ideias que hoje nos pareceram tão promissoras e que, visto do meu canto europeu, devo dizer-vos, acertam mesmo nas nossas prioridades. Desde a segurança de produtos àquilo que nos preocupa, a segurança dos novos produtos e dos novos serviços baseados em dados e em inteligência artificial e, naturalmente, a identificação inclusiva que é tão importante, não apenas na Europa, mas pelo mundo. Muito trabalho e alguma sorte é só do que precisam. O resto vão conseguir hoje. Será o vosso prémio. Muito obrigada pela vossa atenção. Na qualidade de comissária responsável pela inovação, investigação, cultura, educação e juventude, louvo o sinal de vitalidade de uma organização histórica como a Casa da Moeda Portuguesa ao proporcionar incentivos aos nossos talentos e explorar o grande potencial europeu de inovação. Reunir investigadores, empresários, centros de investigação, universidades, empresas e startups é um esforço importante para relançar a nossa tão necessária recuperação. Felicito os vencedores e envio uma mensagem de encorajamento a todos os inúmeros candidatos. Os seus esforços, o seu empenho são essenciais para reunir ideias que desencadeiem novos empreendimentos e investimentos. É tempo de mostrar aos jovens inovadores e talentosos, investigadores e empresários que a Europa é o melhor lugar para desenvolverem o seu potencial e realizar os seus sonhos e ambições. Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto, a ideia que eu tinha desta grande empresa é completamente diferente. Eu tinha uma ideia antes de uma empresa muito grande, que estava muito relacionada com a parte mais do dinheiro, essa área, mas realmente a partir do projeto constatei que a Imprensa Nacional Casa da Moeda está muito na parte destes projetos e não só, a trabalhar com universidades, porque é desse conjunto e dessa inovação que as empresas até podem ficar mais poderosas ou mais sustentáveis. Este prémio é extremamente importante porque é uma forma que a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem de estimular a inovação na rede de parceiros, que basicamente são universidades nacionais, e de alguma forma tentar que parte do conhecimento que existe nas universidades possa ser transferido para, neste caso, para a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, só é de louvar e é bom que hajam até mais projetos desta natureza. Os resultados deste projeto deram até origem à criação de um novo laboratório em Portugal, um laboratório colaborativo que se chama Alma Science e que tem por objetivo exatamente explorar não só os resultados do papel secreto, mas também outros resultados, porque o laboratório colaborativo Alma Science é também uma parceria não só entre a Universidade e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas também com outros parceiros da rede nacional. Este vídeo foi falado pela professora Elvira Fortunato, vencedora da primeira edição do Prémio IN3+, a quem deixamos um obrigada pela sua disponibilidade e pelo contributo dado. Passamos agora ao visionamento de um pequeno filme que nos conta a história da ideia vencedora da segunda edição do Prémio, o Projeto Atlas, apresentada pelo professor José Barata. Casa da Moeda
é uma empresa em mudança, é uma empresa em transformação, é uma empresa aberta a novas ideias, que procura uma diversidade e está a tentar não ficar apanhada, não ser ultrapassada pela evolução tecnológica. O que me foi mais gratificante foi verificar que há uma empresa que procura atrair os seus investigadores, os investigadores da Academia Portuguesa ou de diversos pontos da área do research, poderem concorrer com suas ideias. Como investigadores, como professores universitários, é bastante importante e, além disso, ajuda a prestigiar o projeto, o prémio, e todos nós temos interesse em que uma empresa portuguesa deste tipo seja prestigiada. Portugal é feito de pequenas coisas e estas pequenas coisas têm um impacto extraordinariamente importante e faz-nos a nós, professores universitários, investigadores, contribuir também com a nossa parte, com o nosso conhecimento, porque isso ajuda não só a prestigiar a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a prestigiar as nossas empresas e a servir de exemplo. Permitiu-nos a nós, que trabalhamos nessa zona, também fazer, digamos, valer aquilo que é o nosso conhecimento para uma empresa. Coordenando um grupo que tem uma particular atenção com colocar em prática as nossas ideias, foi altamente gratificante, porque assim nós podemos mostrar, digamos, e ver, e desde a primeira hora sentimos que do lado da Casa da Moeda havia essa vontade, não era só uma questão do prémio. Obrigada também ao professor José Barata e à sua equipa. Iremos agora desvendar os lugares no pódio desta edição do Prémio IN3+, que este ano conta com troféus únicos feitos a partir de resíduos da produção da fábrica da Imprensa Nacional Casa da Moeda, pela mão do artista Bordal II. Para começar, convidamos de novo a palco a professora Maria Manuela Leitão Marques para a entrega do prémio ao terceiro lugar. E o terceiro classificado desta edição do Prémio IN3+, é o highlight da equipa de nanofotónica do professor Manuel J. Mendes, da Universidade Nova de Lisboa. Esta ideia pretende desenvolver uma tinta fotónica com uma assinatura óptica única, porque ela é constituída por nanopartículas que interagem fortemente com diferentes partes do espectro solar e, por isso, podem ter uma variação óptica visível ou invisível e permite um elevado nível de segurança para etiquetas ou marcadores para produtos de anticontrafação. Convidamos agora ao palco Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa para a entrega do prémio ao segundo lugar. E o segundo classificado desta edição do Prémio IN3+, é o Ice Block da equipa da Fraunhofer Portugal, liderada por André Carreiro. A inteligência artificial está presente hoje em dia em todos os aspectos da nossa vida, desde aplicações de telemóvel, pesquisas online, mas tem demonstrado um potencial tremendo em aplicações críticas como a saúde ou os carros autónomos que começam a aparecer.
No entanto, estas aplicações ainda carecem de alguns problemas, como a interpretabilidade das decisões ou a rastreabilidade das mesmas. E com isto, a nossa proposta, o IceBlock, pretende construir uma plataforma que permita resolver estes problemas. Assente numa plataforma de blockchain, vai permitir rastrear as decisões, quer ao nível dos dados e dos modelos, e torná-los mais interpretáveis, de forma a garantir uma maior confiança nos seus utilizadores finais. Convidamos agora a palco Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a entrega do prémio ao primeiro lugar. E o grande vencedor desta edição do prémio IN3+, é a ideia Edina, apresentada por João Marco Silva, do Inesctec, e que conta com a participação de elementos da Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas. O projeto Edina tem por objetivo criar sistemas de identificação inclusivos, não autoritativos, nesse sentido, no primeiro momento, não legais, como forma de dar resposta a uma realidade que aflige cerca de 1.000 milhões de pessoas no mundo inteiro, de acordo com as Nações Unidas, que é não ter um documento de identificação válido. Nos candidatamos porque acreditamos na ciência e inovação a serviço da melhoria da qualidade de vida das pessoas. As várias áreas de atuação da INCM têm um componente comum, que é a confiança, que é refletido no próprio lema da instituição, o valor da segurança. Essa segurança quase sempre é dependente de requisitos técnicos muito rígidos. A confiança é também um ponto central do projeto Edina, e sendo esse um sistema não autoritativo, é natural que ele seja transitório. E no momento em que ele passe a assumir ou a integrar os sistemas autoritativos do país, é natural que todo o conhecimento e competência da INCM seja capitalizado nesses sistemas. E para encerrar esta cerimónia, temos a honra de convidar de novo a palco Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para usar da palavra. Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, nosso anfitrião, Sra. Presidente do Júri, ilustres premiados todos, porque há 3 premiados especiais, mas há mais 84 premiados com uma vida se encargará de demonstrar. Há muito poucas cerimónias em que estejam juntos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, porque têm, naturalmente, tarefas complexas entre mãos e porque o protocolo de Estado é muito esquisito, é como é. Uma delas é o 10 de junho. Esta é outra dessas cerimónias. E há um paralelo curioso entre as duas realidades. O 10 de junho, celebrado cá dentro e celebrado lá fora, com portugueses espalhados pelo mundo, porque é ao mesmo tempo celebração do passado e projeção para o futuro. Esta cerimónia, este prémio, porque é projeção para o futuro, tendo presente a história de um passado notável. E, de facto, esta instituição tem um passado notável. São séculos de história. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, muitas vezes séculos de inércia, mas outras vezes séculos de progresso. Se quiserem, uma tensão entre a inércia e a inovação. Isso aconteceu com a Casa da Moeda, isso aconteceu com a imprensa nacional, isso aconteceu com a junção das duas,
fui reler um pouco a história das duas e descobri, isto realmente, a vida em Portugal é feita de continuidades, que a fusão foi determinada em 72, num Conselho de Ministros em que estava o meu pai. Vejam bem a ironia do destino. Mais tarde, tive a experiência do Sr. Primeiro-Ministro, sendo, por delegação do Primeiro-Ministro, quem exercia a tutela sobre a imprensa nacional, que era uma das duas tutelas, porque havia depois a tutela do Ministério das Finanças. E é um drama não a existência de duas tutelas, mas era um drama a resistência da máquina relativamente à componente da imprensa nacional e ao Diário da República. Em boa hora, o Sr. Primeiro-Ministro teve aí um papel fundamental, permitiu um salto tecnológico que não parecia fácil de dar. A nossa história, a história de Portugal, é a história de que fomos grandes quando tivemos inovação. Não é por acaso que o período das navegações foi um período em que nós liderámos uma parte do mundo com os nossos parceiros aqui mesmo ao lado, porque estávamos na liderança da inovação científica e tecnológica necessária para as navegações. E quando perdemos o papel que tínhamos no mundo. Quando mais tarde, no século XVIII, através dos chamados estrangeirados, nós começámos a reformar o ensino, nomeadamente universitário, no pombalismo, há um novo fôlego, porque o conhecimento, a inovação, permitiam romper com aquilo que havia de inércia em muitas facetas da sociedade portuguesa. As sociedades mais avançadas e prospectivas são as que apostam na inovação e no conhecimento. São as vencedoras. Podem não ter riquezas naturais, podem ser exíguas no seu território, podem não ter aquele património único que nós temos, que é o mar. E, no entanto, lideram pelo conhecimento. Ora, uma das lições deste prémio é que nós já começamos a mudar. Este prémio só é possível porque Portugal já é diferente. É óbvio que será mais diferente com o contributo do prémio, mas já é diferente. Era impensável haver um prémio destes há 30, 40, 50 anos, ou mesmo há 20 anos. Porventura há 10 anos. Portugal já mudou. Portugal já mudou na ciência. Portugal já mudou na inovação. Portugal já mudou nas parcerias entre a universidade, os centros de excelência de pesquisa, seja pura, seja aplicada, de ID em toda a sua amplitude, e a realidade do tecido económico e social português. E porque mudou, foi possível ter uma liderança na imprensa nacional Casa da Moeda como é atual. E porque mudou, é possível ter um prémio destes, que é um prémio a vários títulos muito especial. Pelo seu valor, 1 milhão de euros. Mais de 1 milhão de euros. Por vir de uma instituição pública, demonstrando que a ciência e a inovação em Portugal têm existido pelo papel essencial do Estado e da iniciativa pública. Mas, ao mesmo tempo, é especial porque é um desafio ao resto da sociedade portuguesa. Nós só atingiremos as metas de investimento global em inovação, conhecimento, ciência, tecnologia, se outros setores da sociedade portuguesa corresponderem àquilo que o Estado está a fazer, àquilo que esta instituição está a fazer. Se o mecenato for mais longe, se as fundações forem mais longe, em vez de definharem, progredirem, em vez de ficarem tacanhas na sua visão de futuro, ousarem. Se as empresas forem mais longe, e já muitas vão longe, mas têm de ir mais longe, porque é o que se passa noutras sociedades em que temos o exemplo de liderança por inovação e conhecimento. E por isso,
em boa hora o Sr. Primeiro-Ministro insistiu pela presença do Presidente da República, porque isto significa aquilo que ele próprio explicou. O que temos pela frente nos próximos anos é continuar uma viragem que já se iniciou e acelerá-la e projetá-la com ainda maior intensidade e conquistar para ela mais setores da sociedade portuguesa. As universidades, muitas delas já estão, os cientistas já estão, algumas empresas já estão, uma outra fundação aí está. Mas temos de ser muito mais a fazer aquilo que faz hoje a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Porque este é o futuro para Portugal. E é esse futuro para Portugal que estamos a construir todos em conjunto, desde já, nos próximos 6 anos da nossa vida coletiva. Obrigado. Obrigada, Sua Excelência Presidente da República, pelas suas palavras e um obrigado a todos pela vossa presença. Continuem a inovar.